Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Mônica Conchita e estou aqui com vocês falando de magia. Hoje eu vim falar com vocês sobre o dom das bruxas, o dom das pessoas e tudo aquilo que você pode desenvolver quando você começa a mexer com magia. Muitas das vezes a gente já tem esses dons, mas eles não são lapidados e muito menos acessados. Então, conforme você vai estudando magia, você vai estudando os livros, você vai manipulando energias, esses dons começam a ficar mais aflorados em você. E nem sempre a gente está pronto para essas coisas. E às vezes a gente também não sabe, às vezes a gente também não sabe de onde veio, né, o que que é, como é e por que está acontecendo tudo isso. Então, vou falar com vocês sobre alguns dons que vocês podem desenvolver ou que vocês já têm e não sabem. E quando você começa a mexer com magia, eles começam a aparecer, tá bom? Então vamos lá. A empatia. A empatia todo mundo sabe o que é, mas quando você trabalha com magia, a coisa fica muito perceptível. Você começa a ter esse tipo de sintomas e não entende por quê. Você fala, porra, comecei a trabalhar com magia, estou começando a sentir certas coisas, estou começando a sentir coisas diferentes, ou então está muito mais aguçado. É porque você está mexendo com o astral, com o invisível, tá bom? Vamos lá. A empatia é sentir a emoção de outra pessoa, ou a dor física, ou os sintomas da outra pessoa. Então, você começa a ter muito mais acesso a esse sentimento. Você começa a sentir muito mais o que está acontecendo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já estou há 20 anos nessa caminhada. Eu sinto até quando a pessoa está escrevendo para mim. Quando ela escreve para mim, às vezes ela me escreve coisas assim, tentando esconder sentimentos, ou então tentando esconder alguma coisa, e quando ela escreve, eu já sinto que tem alguma coisa errada. É impressionante. Isso vem com prática, meditações, exercícios que a gente aprende conforme a gente está fazendo, está entrando nesse mundo mágico, tá? Ó, a habilidade empática vem em dois saberes: receber e projetar. Então, existe duas possibilidades de você ser um empata: o empata que recebe e o empata que manda. Então, às vezes você tem aquela pessoa que quando chega na tua casa e ela joga um monte de energia negativa em você, é porque ela é um empata. Mas ela é um empata que projeta e não aquele empata que recebe. Os empatas que recebem às vezes pensam que é uma bênção, mas nem sempre. Quando chega essa pessoa que projeta, você acaba trazendo os BO para sua casa, acaba trazendo os BOs para sua vida, principalmente no contato físico sexual, tá bom? Ó, aqueles que recebem captam o que os outros estão sentindo. Aqueles que projetam infectam os outros com suas próprias emoções. É aquela pessoa que acaba tomando conta, muitas das vezes pegando o sentimento das outras. Ela trabalha com várias pessoas, mas aí tem aquela pessoa que quando conversa com você, já fica pesada, já se sente mal. Ela pode ser o projetor e você o receptor. Aí é aquela relação, relações tóxicas, um que recebe e o outro que emana, tá? Quando acontece de bater os dois juntos, é muito complicado. Alguém tem que se blindar e não se contaminar com o outro, né? Se você tiver a habilidade de projetar, quando estiver feliz ou triste, todos à sua volta sentirão a mesma coisa. Então, se você tem a habilidade de julgar, projetar seus sentimentos para os outros, automaticamente o ambiente muda. Aí, se você passar por um período muito ruim e você chegar no ambiente, todo mundo vai sentir o peso da tua aura, da tua energia, tá? Pirocinese, mover o fogo, iniciar ou controlar o fogo apenas com a força da mente. As pessoas podem fazer isso e são conhecidas como incendiárias. Existem pessoas que conseguem mexer com a energia do fogo a tal ponto de fazer tocar fogo em muita coisa. A minha mãe, ela tinha um sítio aqui no meio do mato aqui da minha cidade. Ela tinha um chalé. E a minha irmã passou por uns momentos bem difíceis com ela e com o meu padrasto. A minha irmã passou tanta raiva que e aí elas saíram. Quando elas voltaram, o sítio tinha pegado fogo completamente. Não sobrou nada. Veio a investigação, perguntaram o que tinha acontecido e ninguém descobriu de onde veio aquele fogo. Tinha lá o fogão a lenha aceso, mas ele era longe da casa, tanto que o fogão a lenha continuou inteiro. Todo o resto foi embora. E muitas das vezes acontece esse tipo de coisa. E também acontece na rede elétrica, pessoas que explodem
eletroeletrônicos na mão, sempre na mão dela, sempre quebra esse tipo de coisa, sempre estoura uma tomada, então são os incendiários. Às vezes a pessoa tem já esse dom, mas como não está bem trabalhada, ela acaba projetando sem controle, tá? Poltergeist. Essa palavra significa espírito barulhento. Muitas das pessoas têm medo desse nome por causa que acha que é os mal-assombros, né? Mas é um espírito barulhento. Muitas das vezes é projetado da própria pessoa. Ó, ele se refere à psicocinese espontânea, barulhos misteriosos que parecem assombrações. De modo geral, mas não sempre, esses fenômenos são associados a adolescentes que passam por mudanças psicológicas significativas traumáticas, de modo especial durante a puberdade e o desenvolvimento da sexualidade, quando os poderes psíquicos podem sair totalmente de controle. Esse tipo de evento, não sempre, tá? Não vou generalizar, mas em boa parte dos casos é quando alguma adolescente está sofrendo agressão em casa. Mulher. Principalmente mulher. Vocês podem ver que não existe, é muito raro, não vou dizer que não existe, mas é muito raro acontecer efeitos poltergeists em lugares que só tem homens. Né? E falam que a mulher é o diabo. Não é por isso. É porque a mulher tem a capacidade de tocar o astral com muito mais facilidade do que o homem. Então, é por isso, tá? E tem o fator menstruação. O homem não tem. Telepatia. Significado literal dessa palavra é o sentimento remoto, o que dá a impressão que é uma habilidade igual ao empata. Dá a impressão, mas não é. Mas a telepatia é a palavra usada para descrever a comunicação direta de pensamentos e imagem de mente para mente. Telepatia envolve ouvir os pensamentos dos outros, leitura da mente, ou a capacidade de projetar os próprios pensamentos nos outros. Eu vou explicar o que seria. Quando a gente fala assim, eu consigo, uma vez eu falei assim para uma pessoa, eu consigo ler mente, mas assim, eu falei no meio de uma conversa, eu não costumo me exibir com os meus dons, né? Até porque depois, se você começa a se exibir com os seus dons, você começa a perdê-los. Eu não sou trouxa. E aí teve um dia que eu conversei com uma pessoa numa loja que eu trabalho e falei, eu costumo ler a mente, mas não é ler exatamente a mente. Eu consigo saber o que a pessoa está sentindo, o teor do que ela está sentindo a meu respeito ou pensando a meu respeito. Eu não sei exatamente o que ela falou, mas quando eu chego no lugar, eu sei exatamente o que estão sentindo mentalmente sobre mim. Se o que pensou sobre mim foi bom, se o que pensou sobre mim foi ruim. Uma vez tem um cliente meu chamado Marcos, eu trabalho na loja dele. E aí eu tinha contratado uma menina para trabalhar junto comigo, para facilitar, né, que eu estava pegando dois apartamentos, duas casas ao mesmo tempo, inclusive ele mesmo que tinha dado essa ideia. Contratei uma pessoa. Só que assim, eu sempre dei consultas psicológicas para ele, sempre conversei com ele, ele sempre teve uma amizade muito, muito profunda. Então ele tinha a facilidade de conversar comigo sobre qualquer tipo de assunto. Com ela perto de mim, ele não conseguia conversar. Ao invés dele falar para mim que não queria, que estava difícil, ele começou a causar problemas para nós, né? E aí, quando foi um dia, chegamos na loja para trabalhar, eu falei, aí ele chegou, ele me olhou. Quando ele me olhou, eu já ouvi. Se ela não mandar essa moça embora, eu vou dispensar ela. Aí a gente foi para a loja dele de manhã, quando foi meio-dia, limpamos a loja até de manhã, quando foi meio-dia, fui para a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele começou a me rodear. Eu falei, ele quer conversar comigo. Eu falei, tá esperando eu ficar sozinha. Eu falei, Ingrid, fica aí que eu tô entrando ali no quarto. O Marcos vai vir atrás de mim. A hora que eu entrei no quarto para levar as toalhas, que eu tinha pego, umas toalhas brancas que eu tinha desinfetado, né, e arrumado. Quando eu entrei no quarto dele, ele entrou e trancou a porta. Aí eu falei para ele, não precisa falar, eu já sei. Hoje é o último dia da Ingrid, eu já conversei com ela. Ele falou, do que você tá falando? Eu falei, eu sei que se eu não mandar ela embora hoje, você vai me dispensar. Eu já resolvi isso com ela, pode ficar com a sua consciência tranquila. Ela não vai saber que é por sua causa. Ele saiu desconcertado. Não, mas, aí começou, coitadinha da menina. Eu falei, não, coitadinha não. Era exatamente o que você queria que eu fizesse. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, eu escutei a sua cabeça quando você entrou na loja, hoje de manhã. Eu já fiz o que você queria. Satisfeito?
E ele saiu. 2 dias depois ele voltou a falar comigo, na outra semana, na verdade. Na quinta-feira eu fui trabalhar de novo. Ele falou assim: até que ponto você pode saber o que eu penso sobre você? Eu falei: até todos os pontos que você pode imaginar. Então, assim, vocês podem imaginar que ele ficou extremamente constrangido e saiu de perto de mim. E aí as meninas começaram: porra, como é que você consegue? Eu falei: não é uma coisa que eu escolho, mas quando tem algo a ver comigo, eu sinto o pensamento das pessoas. Mas isso a gente faz com muito treino, é muito tempo de caminhada. Tem gente que já nasce com esse dom, mas eu já nasci com esse dom e eu só aperfeiçoei trabalhando com magia, me autoconhecendo. Mas era muito difícil. É muito difícil você ver uma pessoa que você gosta muito, que você considera muitas vezes, quando você entra no local, você vê o que ela está pensando sobre você. Aí você fala: como é que eu vou provar que ela está falando, está pensando isso sobre mim? Então, o que eu faço? Eu já vou me precavendo. Não tem como não pegar ranço. É impossível, assim, ai, não, eu sou bem resolvida. Não, não sou bem resolvida. Se eu sinto que a pessoa tem algum B.O. comigo, eu vou pegar ranço automaticamente. Inclusive, tem uma outra pessoa que eu já estou com um ranço mortal dela, já tem um tempo, mas ela não tinha me dado motivo até agora. Agora ela deu. Até agora não, né? Até pouco tempo, mas agora ela já me deu. Então eu não preciso mais interagir com essa pessoa. Sobre isso. Então vocês praticando magia, começar a meditação, começar a acender seus altares, começar a se conectar com o divino vai conseguir se manifestar muito mais rápido na vida de vocês, tá? Estou sem óculos ainda, porque ainda está quebrado. Ó. Não tive tempo de ir no oculista. Vou escolher um bem bonito. Digam aí no comentário se vocês querem branco, preto, vermelho. Tá bom? Tá, vamos lá. Psicocinese. Mover as coisas com a mente. Vocês podem ter todos, tá? É muito raro ter todos. Mas vocês podem ter 3, 4. Prestem atenção em vocês mesmos. Por isso que fala que magia conhece a ti mesmo. Começa a se observar. Fazer rituais para sonho, acordar, antes de acordar, anotar o que você sentiu, ou então fazer um caderninho, um diário para você dizer como é que você tá, como é que foi seu dia. Você vai começar a perceber esses dons em você. Normalmente é 3, 4, 5 dons desse no máximo. Todos é muito difícil, tá? Psicocinese. Mover com a mente. Mover ou influenciar objetos sem tocá-los de maneira física. Peraí. Tá. Desapegar da sua energia bem aguçado. Então é como se você projetasse um campo energético muito forte. Vocês lembram do filme Ghost? Um bom exemplo é aquele espírito do metrô. Que depois que ele começa a bater nas latas de lixo assim, ele fala assim: meu, ele tá morto, como é que ele consegue movimentar as energias? Ele começa a treinar para fazer a mesma coisa, para mostrar que tá por ali. É tipo aquilo. Então você consegue projetar a sua energia de tal forma, muito treino, tá? De tal forma que aquilo se manifesta num objeto. Às vezes você tem controle, às vezes não. Às vezes, uma hora de uma raiva. E todo mundo faz isso. É que a gente não presta atenção. Vou contar um outro caso aqui. Eu, nessa mesma loja, tinha um vizinho lá que vivia perturbando. Ele não podia me ver lá fora fumando, que ele vinha encher meu saco. Enfim. Toda vez que eu ia lá fora, ele vinha conversar comigo, só que eu sentia um troço ruim nele de abu, sabe? Então eu falava: meu, não gosto desse cara. E aí ele queria um monte de mulher na loja e ele cismava comigo. Até que um dia eu tinha que lavar, ele queria lavar a calçada, ele ligou uma VAP e começou a jogar essa VAP no vidro da loja. Eu ia ter que limpar o vidro da loja. Eu não sei se foi pra me agradar, que diabo que foi, mas ele começou a querer lavar. Só que entre a porta e o vidro tem uma fenda. E se a VAP pega naquela fenda, tinha molhado todo o planejado. Quando eu fui explicar pra ele não fazer aquilo, ele bateu a porta de vidro no meu rosto. Nossa. Gente, sem brincadeira. Eu fiz assim, ó, as luzes da loja começou a piscar assim. Eu falei: esse desgraçado. Eu comecei a olhar, mas meu ódio era tanto que eu queria que ele infartasse. Naquele momento.
E aí a dona Morrigan mostrou que ele ia ser esfaqueado em frente à loja. Não, que ele ia sofrer uma agressão ali na frente da loja. Eu não sabia como, né? Enfim, aí eu parado assim, ó. Filha da puta, as meninas. Eu falei pras meninas, eu falei, desgraçado vai morrer aqui na porta da loja pra eu ver. A VAP pegou fogo, explodiu. Quando ele terminou de lavar a calçada que eu tinha que lavar, explodiu a VAP. Quando ele tentou lavar dele, não funcionou. Aí quando ele olhou pro vidro, eu tava assim, olhando pra ele, assim. Aí eu comecei. Falei, obrigada, querido, por ter feito o meu serviço. O dele, ele teve que fazer tudo na vassoura. Passaram-se alguns meses, a minha amiga falou, aí eu vi que a adega fechou, que a loja dele fechou, que de repente ele sumiu de lá. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ela falou assim, o Marcos falou pra gente não falar nada pra você. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí teve uma treta aí na adega dele, ele tomou umas facadas bem aqui na frente da loja. Então, você às vezes tem controle, às vezes não. Ó, clara e audiência. Audição clara. Habilidade de ouvir as coisas que não estão no campo da audição, ou não podem ser normalmente ouvidas. Ou você escuta alguma voz falando com você, ou você escuta, você escuta coisas que normalmente você não escutaria. Um som diferente no lugar onde você não está, onde está todo mundo e ninguém está falando daquele jeito. Ou então tem um pássaro cantando, sendo que ninguém está ouvindo esse pássaro. Ou então você escuta uma conversa de alguém que está longe e fala assim, olha, tem alguém falando isso, está precisando da minha ajuda. Isso é claro, é audiência, tá? Também a sensibilidade para captar vozes interiores ou sutis informações auditivas. Que eu falei, escutar uma informação, ó, cuidado com tal coisa que não sei o que lá. Então, olha, quando eu comecei a fazer meditações e exercícios para desenvolver esses dons, eu cheguei a achar que eu estava esquizofrênica. Porque quando eu consegui desenrolar, você não tem paz, você não tem sossego. É o tempo todo assim. Assim, sabe quando você tá numa multidão, parece que você tá numa multidão, aquele zum que você não consegue silenciar. Depois, quando você pega o controle, é melhor. As meditações ajudam muito, muito, de 432 Hz, ajuda muito para você acalmar. É quando você fala assim, porra, tô com a cabeça bagunçada. Você não consegue ter pensamentos próprios, você tem pensamentos intrusivos, então outras pessoas querendo falar para você coisas que viveu, é muito difícil. Depois que você controla, aí você tem o controle, o que você quer e o que você não quer ouvir. É muito, você já sabe o que fazer para ouvir a tua deusa, ouvir seu anjo guardião, seu demônio protetor, seja lá qual for a entidade que você estiver trabalhando. Mas de início é muito louco. Eu achava que eu ia enlouquecer. Eu achava que eu estava com esquizofrenia aguda mesmo. Porque eu acho que eu já tinha esse dom e eu fui lá e aumentei 200%, entendeu? Com os exercícios que eu sei fazer, que eu aprendi a fazer, tá? Clariciência, toque claro. Eu acho que esse tom o meu noivo tem. Ele fala para mim que quando ele encosta esse eu não tenho, isso é certeza que eu não tenho. Ele encosta num objeto antigo, ele consegue visualizar o que aconteceu e quem era dono daquele objeto. Ele se transporta para aquela época, se ele vai no museu, alguma coisa assim muito antiga, pegar uma corrente da época dos escravos, ele, mesmo que você não fale, ele sabe que aquilo ali é da época dos escravos. Então, tem um filme chamado... Oni, como é que é o nome daquela loirinha que a gente assistiu? O filme daquela mulher do cabelinho curtinho que a gente assistiu? Hoje, sei lá. Aquela do cabelinho curto, que ela era cega? Cega? É. Não sei. Ai, peraí que eu já vou falar já. Tem um filme aí, acho que é da Netflix, que é uma senhorinha que ela tem um museu e ela é cega e aí ela pega nos objetos e ela sabe o que quer dizer. Ai, não vou lembrar o nome. O que quer dizer, o que aconteceu, e aí ela descobre quem que matou a irmã dela, e aí ela vai, e ela tem um boneco lá,
vuduzão do tamanho de um ser humano, e aquele vuduzão mata as pessoas pra ela. É uma bruxa, né? E aí ela põe a mão no objeto, por ser cega, ela pega no objeto, ela fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que nada. Então esse filme é um exemplo básico da claricinestesia. É o toque. Então quando você toca, é que nem aquelas pessoas que chegam em outras, só de abraçar já sabe que a pessoa tá mal, já sabe que é o sentimento, já sabe que o setor que a pessoa precisa de ajuda, às vezes só de encostar. Não necessariamente tem que ser um objeto, pode ser pessoas também. Às vezes você encosta na pessoa e fala assim, puta que pariu, ela estava tão pesada, ela estava tão mal, eu sei que ela está mal por causa de tal coisa, e esse tipo de dom é muito bom, só que precisa do toque. E quem tem esse dom também pode curar, isso que é o bom, né? A habilidade da sensação do toque físico, pressão de algo que não está presente. Ou seja, a pessoa não te fala nada, ou então ela não te conta nada, mas você encosta nela, ou encosta no objeto, e você consegue identificar de que época, de onde veio, para onde, quem usou, se dizem, não tenho certeza, tá? Dizem que já teve policiais numa investigação sobre desaparecimento de pessoas que usavam esse tipo de pessoa para tentar localizar, ou então saber pelo menos se houve um crime, colocar a mão na faca, para tentar ver, ela olha com os olhos da pessoa que encostou naquele objeto. É fantástico. Eu não tenho. Eu acho que o Rodrigo tem, mas eu não tenho, tá? Ó, olfação, olfato claro, habilidade de sentir ou ter consciência de odores e perfumes que não estão presentes de forma física ou de outras dimensões. Aquele momento, sinto cheiro de podre. Engraçado que quando o cheiro é bom, só se ele for muito forte, muito diferente do que você já está acostumado para você perceber. Mas quando é um cheiro de defunto, não tem como, não tem como. E às vezes eu sinto o cheiro, eu falo, vocês estão sentindo? Aí todo mundo, não. Aí a Leandra vem lá do quarto dela, eu tô. Aí o Nicolas, não, eu não tô, porque meu filho não sente cheiro de forma nenhuma, né? Mas é um cheiro que você sente com a mente, você sente que tem alguma coisa podre dentro de casa, então você já sabe que tem alguma energia ali difícil, que tem alguma coisa, algum encosto, alguma coisa, alguma demanda que mandaram, e aí você sente aquele cheiro de ovo podre, é um cheiro de ovo podre, um cheiro de rosas, cheiro de perfume, isso daí é um dom. Psicometria, habilidade de conhecer a história de um objeto pessoal por meio de vibrações do toque, tá vendo? Esse também é o toque do artefato, tá? A cura, habilidade de reduzir a dor e inflamação, promover regeneração dos tecidos e de outras formas de cura. Geralmente praticada em posição de mão. Pessoas que fazem reiki têm o dom da cura. Claresciência e a percepção clara. Habilidade de sentir ou ter consciência de coisas que estão além do alcance normal da percepção. Cada tipo de percepção clara, tem um nome. A clarividência, que é a visão clara, é a habilidade de ver as coisas que não estão no campo de visão ou que não podem ser vistas. Você vê um espírito, você vê um egum, você vê uma luz, uma orbe, você vê coisas no seu sonho. Normalmente no sonho a gente vê muito, mas a gente não identifica. Por quê? Porque a gente está tão acostumado a sonhar que a gente não identifica. E quando acorda e acontece alguma coisa, fala, putz, eu vi isso no meu sonho, né? Tem muita gente que vê doenças, elas vão fazer o reiki lá e elas sentem elas vê uma parte, uma vermelhidão, tem gente que vê partes do corpo diferente, identifica doença. Então a clarividência não é uma bênção, tá? Já digo que é uma maldição porque é difícil. A minha mãe era clarividente, então é muito difícil, mas pode ser usada a seu favor, tá? Precognição, conhecimento antecipado, né? Saber ou sentir com antecedência algo que vai acontecer. Isso pode acontecer nos sonhos verdadeiros, aqueles sonhos vívidos, que parece que você está ali, que você está vivendo. Aí quando você acorda, você fica até confuso se você acordou ou se você ainda está no sonho. Ou se o sonho é que você estava acordado. Aquele sonho vívido que você
tem até as sensações que você pega, você sente cheiro, você mastiga, acorda até mastigando às vezes, né? Esses são os sonhos verdadeiros, os sonhos vívidos. Ou em visões quando estamos acordados. Eu tenho esse tipo de visão, mas é assim, uma coisa muito curta. Eu vejo coisas que, pelo lampejo de olho, quando eu olho, quando eu vou, aí a coisa puxa a cabeça, some. Eu vejo passar aqui no meu quarto, né? O meu quarto é meu cantinho da minha macumba, né? Então, eu sei que tem coisa por aqui. Então, uma vez meu filho subiu, veio arrumar minha cama. E esse canto aqui, quando não tem vela acesa, ele é muito escuro. Todo o meu quarto é claro. Esse canto aqui fica escuro. Aí meu filho falou, mãe, eu senti um arrepio na minha cabeça e eu não olhei para trás, porque eu fiquei com medo do que eu ia ver. Ele desceu do meu quarto, brincou com a gatinha e ó, daqui ele foi embora. Ó, frequentemente as mensagens pré-cognitivas são confusas e não existe uma clareza real acerca do que vai acontecer. Infelizmente, é assim. As coisas aparecem para você, você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas você não tem certeza do que exatamente é, porque é uma coisa muito confusa, desconexa. Quando acontece é que você percebe, você fala, puta que pariu, era sobre isso. Para isso existem livros dos sonhos, interpretações de sonhos e símbolos. Para quando aparecer essas coisas desconexas, você identificar os símbolos e saber o que aquilo quer dizer. Ó, o déjà vu, o já visto. A sensação estranha de que já ter passado por isso antes. Então, já aconteceu essa cena, já vivi com isso antes. Tem gente que tem episódios de déjà vu muito aguçado, que elas conseguem, antes de acontecer, ó, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mais ou menos premonição, que eles dramatizam, né? Deixam muito mais em ênfase, né? Mas o premonição é um exemplo, entre aspas, muito entre aspas, de déjà vu. Uma sensação repentina e misteriosa de conhecer um lugar ou acontecimentos a respeito dos quais você não tem conhecimento consciente de já ter visitado ou vivenciado antes. Você fala assim, mas eu nunca passei por aqui. Como é que eu posso ter vivido essa cena aqui se eu nunca vim aqui? Né? Eu costumo dizer que o déjà vu é a lembrança do seu espírito, que o nosso espírito vive 4 meses antes do que está acontecendo aqui. E aí, quando você tem um déjà vu, é que seu cérebro consciente lembrou do inconsciente, do que estava guardado lá, que você já sabia que você ia viver. É assim que a gente adivinha as coisas nas cartas. Você já ouve no astral, você já viveu no astral 4 meses atrás, as cartas dizem o que vai acontecer agora. E aí você consegue alinhar para não acontecer, às vezes, uma merda que ia acontecer, né? Essa é a minha explicação para as leituras de carta e dos videntes em si. Alguns casos de déjà vu podem ser resultado de se lembrar de sonhos pré-cognitivos. Então, às vezes, o déjà vu está te mostrando algo que o seu sonho pré-cognitivo já te mostrou, tá? Pode ser como um sonho em que você viaja para algum lugar em uma dimensão distante. Ou pode ser uma experiência de sair do corpo e olhar para baixo, como acontece a experiência de quase morte, tá? Visita ao sonho. Eu aprendi a fazer isso. Tem um amigo chamado Salles, a gente fez um negócio desse. A gente estava testando, lógico, uns 6 anos atrás, acho. A gente estava testando essa técnica, de eu ir visitar ele dormindo, depois ele vir me visitar dormindo, para ver se isso dava certo. E eu descrevi o quarto dele, eu falei, não sei porquê, eu cheguei aí, eu vi uma luz azul, que estava tudo muito azul. Ele falou, se eu te disser que eu tenho um aquário, ele não tinha me dito, ele tem um aquário enorme no quarto dele e a luz à noite fica toda azul. E eu vi uma jaqueta preta jogada num sofá e coisa e tal. E a gente fez essa experiência e deu muito certo. Então eu posso entrar. Isso é uma projeção astral, mas eu entrei dentro do sonho dele, que ele estava sonhando que estava dentro do quarto dele. Olha que coisa. E ele estava no sonho dele, nesse sonho. Enfim, ó, visitar o sonho. Entrar no sonho de alguém como visitante consciente. Como a gente estava fazendo teste, mas hoje eu já consigo entrar e saber o que a pessoa está sonhando. Não é todos, não é sempre, mas eu consigo fazer em alguns casos. A pessoa tem que ter muito contato comigo. A pessoa pode ou não ver ou se lembrar do visitante. Nesse caso, meu amigo se lembrou. Possessão. Entrar na mente de outra pessoa, sendo assim capaz de ver e ouvir por meio dos sentidos dela. Meu sonho aprender isso. A entidade possuidora, humana ou não, que seria no caso, ó, né, nossos divinos,
ou não, pode ser humano ou não, pode ou não assumir o controle do corpo do indivíduo possuído com ou sem o seu conhecimento. Quando isso é feito com animais, a habilidade é chamada de empréstimo. Viagem no tempo. Projetar sua consciência para o passado ou para o futuro, geralmente ao entrar na mente de alguém da época. Você pode viajar pelo tempo como um familiar ou como você mesmo. Canalização. Deliberadamente deixar a consciência fora no banco do motorista. É o que normalmente acontece quando a pessoa trabalha com magia de possessão. Que eles falam incorporação para ficar mais bonitinho, mas é magia de possessão, tá? E permitir que outra consciência possua e fale por meio de você. É o que acontece nos centros espíritas, nos centros de candomblé, né, em alguns centros de quimbanda, magia, alguns seres astrais, eles incorporam. Minha deusa incorpora. Lá na Valon, a gente chama do toque da deusa. Então, a partir do princípio que você abre um espaço para que ele entre, você sai do comando, você está viva, mas você sai do comando e a consciência dele passa a ser a sua. E ele começa a agir e falar no seu lugar. Enquanto você não tem consciência disso, muitas das vezes a pessoa não sabe do que está acontecendo. Muitas das vezes, tá? As pessoas que fazem isso com regularidade são chamadas de médiums ou canais. Algumas operam principalmente com o espírito dos mortos, outras com entidades não humanas, com espíritos de animais ou entidades cultuadas. Invisibilidade. A habilidade de não ser notado ou visto pelos outros. Muitos chamam de disfarce. Olha, se aquele tiozinho da cueca, da calcinha, tivesse aprendido isso aqui, não precisava pôr calcinha aí. Peruca. Vocês sabem que eu tô falando do pastor, né? Falei pro meu filho, filho, isso aqui vai ser um gancho pra me falar daquele pastor. Ó. Ai, ai. Muitos o chamam de disfarce. De outro modo, de se tornar invisível e desviando-se no espaço. Você tá ali, você vai ficar invisível de pele, tá, gente? Não vão achar que eles vão colocar a capa da invisibilidade, porque não é isso. É o fato de você conseguir passar por certos lugares sem ser notado. Você tem um feitiço que minha mãe me ensinou, que é de colocar um caboclo que ensinou para minha mãe, é colocar uma folha verde embaixo de um certo pé e escrever uma certa coisa neste pé. Você não é visto. Dizem que tem, vocês não sou eu que estou dizendo, dizem que tem um feitiço de São Cipriano que você consegue fazer isso. Inclusive tem até um vídeo engraçado aí na internet que é um rapaz que tá fugindo de outros caras, aí eu acho que da boca de fumo, e aí ele deita, ele fica parecendo um toco, ele fica deitado, e os caras passam, corre a esquina, vai pra lá, vem pra cá, pisa nele, sobe pra olhar, procurando ele, e ele faz uns gestos lá, e deita. Os caras arrancam a camiseta e deita. Os caras passam por ele 300 vezes e não vê ele. Então, quer dizer, ele não está invisível. Só as pessoas que ele não quer que o veja, não vai ver. Então é sobre isso, tá, gente? Vocês não vão ficar invisível como postam no TikTok aí, que você vai desaparecer e muita gente acredita. Não. Você só não vai ser notado. Ou você vai entrar, vai ser visto, mas você vai conseguir desviar com facilidade para chegar no local que você quer, tá? Mudança de forma. Temporariamente se transformar em outra pessoa ou criatura, copiando a sua aparência física, movimentos, comportamento, fala, inflexões, de tal maneira que os outros reconhecem como o ser imitado. Eu não tenho como explicar isso para vocês agora. Às vezes, a mudança de forma pode ser alcançada por meio da possessão ou empréstimo. Lembra que falou do empréstimo lá, de pegar o arquétipo de um animal? Tá. A telepatia ou empatia, entrando de fato na pessoa. Criaturas como lobisomens, por exemplo, possuem essa habilidade, às vezes sem ter a consciência disso. A gente coloca lobisomens porque é o que mais o ser humano vê por aí, né? Que tem causos que as pessoas veem por aí. Então, outros chamam de, tem os skinwalker, tem os pegande. Então, às vezes, você pode se imaginar como aquele ser. Não estamos dizendo que o lobisomem vai se imaginar como ser humano.
mas a gente pode se imaginar com aquela força, com aquele olhar, com aquela raiva, e automaticamente as pessoas te olham desta maneira. Ah, nossa, ela parecia um bicho, e você fica com o arquétipo daquele bicho, entendeu? Mas você não vai se transformar em um, tá? Arquétipo. A voz. Um poderoso tom de comando, que produz obediência instantânea, sem percepção, por parte dos outros. É aquela pessoa que fala com autoridade e projeta a voz de uma maneira que você não tem como dizer não. Você já vai fazendo aquilo que ela quer. Líderes são muito bons nisso. Muitos aprendem, né? Outros já nascem com esse dom de chegar e comandar. Nasceu para comandar. Infelizmente eu sou uma dessas. Às vezes até abuso, porque eu sou muito autoritária. Melhorei bastante, tá? Mas às vezes eu nem estou sendo autoritária, mas só de eu falar, ó, você precisa fazer tal coisa. Nossa, mas você tá mandando em mim. Não, não estou mandando. Eu tô falando que você precisa fazer. Faz se você quiser. Mas o tom de voz é muito difícil. Então, às vezes eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou falando com pessoas dodói, que as pessoas dodói se sentem mal porque acham que eu estou mandando, e nem sempre eu estou mandando. É meu tom de voz que é de comando, entendeu? Ó, essa é a percepção por parte dos outros. Oficiais, militares, policiais são treinados no uso da voz. Eles são treinados para isso. Eu nasci com isso. Meu pai tem isso. Meu filho tem isso. A Leandra tem isso. Então a gente já tem isso de família. Ó, assim como os magos fortes, somos sacerdotes e sacerdotisas. Não adianta a gente querer ser sacerdote e sacerdotisa e você me falar suave. Apesar de eu conhecer alguns sacerdotes que têm a voz suave, mas de comando, ele não precisa gritar. É diferente de quem grita. Quem grita não quer ser ouvido. Você fala baixo, num tom firme, e você faz com que a pessoa alinhe o ouvido para te escutar. Então, meus queridos, são alguns dos dons que vocês podem, muitas das pessoas têm, mas outras vocês podem desenvolver ou aperfeiçoar conforme você começa a estudar magia. Por quê? Porque a magia é autoconhecimento, você vai saber quem é você, que tipo de dom você tem, você vai se observar e vai usar isso a seu favor. Eu sou Mônica Conchita e estou sempre por aqui falando de magia. Espero que vocês tenham gostado. Reiniciei meu celular, agora eu posso gravar um pouquinho mais. Eu vou ver se eu gravo um segundo vídeo ainda hoje. Mas isso eu vou postar no meio da semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Anotem tudo no seu caderninho. Um beijo para todos vocês. Fui.